Uma boa noite a todos. Boa noite. Alguém pode fazer para nós a leiturinha da noite? Eu vou ler um trecho aqui de Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Procure não ler coisas desagradáveis e tristes, escândalos e desastres. Leia e pense somente o que é bom e puro, belo e verdadeiro. Afirme a si mesmo que estes são os únicos estados dignos de Deus e do homem. Não converse sobre suas doenças, dificuldades ou pobreza. Quanto mais falar nisso, mais as agravará. Converse apenas sobre fartura e saúde e viva com otimismo e alegria. Eu acho que aí já faz um pouco parte do recado dos amigos, viu só? Te ligou, né? Viu só o que é espiritualidade? Tá sintonizado. Então vamos fazer a nossa prece e vamos então rogar a Deus com a sua permissão para mais estudos da noite de hoje, que possamos aqui nos colocar como humildes instrumentos, nos esforçando para este aprendizado hercúleo das Escrituras Sagradas, que os nossos familiares nos ajudem, nos inspirem com essas atividades, com esses estudos, para que a gente possa fazer um bom estudo, refletindo bastante para as nossas vidas, e que abençoe e ilumine também ao bairro, aos vizinhos, a todos aqueles que não puderam estar aqui conosco nessa noite, e sob a tutela do nosso amado Pai Francisco, que nos inspire, ajude a todos nós nessa caminhada evolutiva. E assim, nesse clima de paz, Senhor, damos início com os nossos estudos da noite de hoje, que assim seja. Sim. Então, estamos fazendo o estudo do Gênesis de Moisés, à luz da doutrina espírita. A gente parou no capítulo 18, ali no item... Capítulo 18, versículo... Como é que é? A gente parou ali no 21. No 20 e 21, né? E no 20 e 21, o livro aqui do Bereshit, do Severino Celestino, ele diz assim no 20 e no 21... No 20 diz: E disse Deus, o grito contra Sodoma e Gomorra é imenso, porque seu pecado é muito pesado. Grito significa grande pecado, pois todo aquele que presencia um grande pecado grita. Pesado, grande, imenso. Então esse grito aqui contra Sodoma e Gomorra significa esse grande pecado. Que o pecado significa o erro, né? E no 21... diz assim: descerei então e verei se fizeram como o grito que chega até mim, serão exterminados. Se não o fizerem, saberei o que fazer. Então aqui diz assim: o grito dos povos vizinhos sobre o grande pecado dos sodomitas e gomorritas. Este versículo está incluído dentre um conjunto de versículos que possuem a finalidade de demonstrar a grandeza de Abraão, considerado maior do que Noé, o pai de uma nova humanidade. O livro de Zohar faz uma comparação entre Abraão e Noé, da seguinte forma: quando Deus avisa a Noé que a humanidade vai ser destruída, ele ficou em silêncio, mas Abraão não aceita em silêncio. Noé não apresentou nenhum gesto ou pedido de piedade. Já com relação a Abraão foi dito: descerei então e verei. Esta é uma forma de pôr Abraão à prova, para ver se ele pediria pelos pecadores. Afinal, Deus sabe tudo, mas a reação do homem é individual. Suas ações e atitudes são independentes e imprevisíveis. Qual é o comportamento de Abraão? Primeiro, ele se aproxima
como quem vem falar duramente e pergunta de forma incisiva: acaso destruirás? Como se for um grito de protesto. Como pode um Deus justo agir assim? Mas logo em seguida, no versículo 27, ele pede desculpas humildemente, afirmando: eu sou pó e cinza. Como me atrevo a falar assim com Deus? Pede pela humanidade e por isso é imputado como um justo. Como dito no versículo 19, ele é justo e bom. Esse é o 20 e 21. Não sei se vocês comentaram alguma coisa daí. Aqui ele faz, no Champlin ele faz uma comparação com a Torre de Babel, né? Também retrata Deus a descer a fim de fazer uma averiguação. Deus fez uma investigação e assim deu exemplo para os magistrados e juízes. Essa lição foi extraída do presente texto pelos intérpretes judeus. Deus examina antes de castigar. Verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor. A investigação foi feita por Deus, produzira o devido resultado. O pleno conhecimento determina a extensão do juízo divino, pois esse juízo é imposto de acordo com as obras de cada um. Está em Romanos, capítulo 2, versículo 6. A mente divina sabe, mas o autor sagrado fala em figuras de linguagem que apelam para a mente humana. Vai ser cobrado de acordo com as suas obras, né? Que cada um está fazendo, ali né? em Romanos ele dá uma referência, diz o que ali? Sobre o pleno conhecimento. O pleno conhecimento determina a extensão do juízo divino, pois este juízo é imposto de acordo com as obras de cada um. É aquilo que a gente sempre comenta, né? O que está na mente, né? Tu tem o conhecimento de como deve agir, das leis, e a consciência vai cobrar, né? As leis que estão na consciência, né? O juízo. E ainda mais quando tem o conhecimento, aí tem mais cobrança, né? Da própria consciência. Porque ele já conhece. Interessante. Até ele comenta aqui da mente divina, sabe? Porque tá dentro de nós, né? Da nossa consciência. Então, foge também daquilo que a gente sempre comenta, né? A gente achava, Deus vai pegar um por um, vai ter uma fila, ele vai investigar cada um, perguntar. Não, isso aí já tá... Exatamente. Já tá na nossa mente, né? Pra gente já... Cada aqui nesse livro da Bíblia Sagrada, edição da Família, que é uma tradução de Ludovico Garmos, editora Voz, tem uns comentários aqui. No 20, a gente estava falando do 20, do 21. Mas aqui no 20, a ruína de Sodoma e Gomorra foi provocada por sua iniquidade, que se tornou típica no Antigo Testamento. O pecado aqui é caracterizado como homossexualismo ou sodomia, que está em Isaías 1:9. O qualifica como injustiça social. Ezequiel 16:46. Como maus tratos aos pobres. E Jeremias 23:14. Como imoralidade geral. Então aqui está falando sobre o que aconteceu em Sodoma. Aqui ele comenta que havia muito homossexualismos também, que já tinha no Antigo Testamento, já viu só? Então o homossexualismo não é uma coisa que começou agora, né? Isso aí já vem de muito tempo. E aí fala das injustiças sociais e os maus tratos aos pobres e imoralidade geral, que aconteceu em Sodoma e Gomorra, nós vamos adentrar, né? Vamos ver aqui agora. Então ali, para nós não se estender muito, do 22, versículo 22 ao 32, ó. No 32 ele diz, e disse, não se irrite, e falarei só esta vez, talvez se encontre lá 10, e disse, por 10 não destruirei. Então aqui é
a história toda de Sodoma ali, né? Então, nesse diálogo de Abraão com Deus, do versículo 23 ao 32, encontramos a preocupação de Abraão com relação à justiça. Abraão não barganha em nome do perdão, mas da justiça. No início do diálogo, o número era 50. Mas Abraão consegue reduzir este número para 10. Fica como lição o fato de que a justiça divina existe, e ela se implanta como que venha contrariar a nossa vontade. O episódio de Sodoma e Gomorra deve ser encarado como um ato de justiça divina sobre aquele povo profano que colheu o fruto da semente que havia plantado, e não como um castigo. Daí ele dá a referência de Jeremias 31, 29 e Ezequiel, todo o capítulo 18. O Espírito Cecília aqui faz um pequeno comentário. Vocês devem estar lembrados de Lot, sobrinho de Abraão, que ao separar-se do tio foi morar em Sodoma. Pois bem, vamos reencontrar Lot quando ele é visitado pelos mesmos anjos, espíritos, que anunciaram o nascimento de Isaac. E Abraão, no capítulo 18 de Gênesis, pede por Sodoma. Esse é de qual os versículos? Ele para aqui no 24. Vocês acho que é bom dar uma lidinha nesses aqui, né? Dar uma passada para nós entender o que diz, né? São muito, eu vou ler bem breve, tá? Se trata assim, aí os homens partiram de lá e foram a Sodoma, e Abraão ainda estava parado diante de Deus. E Abraão aproximou-se e disse: acaso destruirás o justo com o pecador? Então aqui ele está dizendo, tinha pessoas lá, nem todas em Sodoma e Gomorra eram injustos, né? Tinha pessoas boas. E aí então ele diz: talvez haja 50 justos dentro da cidade, e não perdoarás ao lugar pelos 50 justos que há dentro dele? Viu? Longe de ti fazer tal coisa, fazer morrer o justo com o pecador, e será o justo tal qual como o pecador? Longe de ti, acaso o juiz de toda a terra não fará justiça? E disse Deus: se achares 50 justos em Sodoma, dentro da cidade, perdoarei todo o lugar por causa deles. E respondeu Abraão e disse: eis que comecei a falar ao Senhor, e eu sou pó e cinza. Talvez faltem nos 50 justos 5. Acaso destruirás pelos 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se lá encontrar 45. E voltou ainda a falar-lhes e disse: talvez se encontrem ali 40. E disse: não o farei por causa dos 40. E disse: não te aborreças, ó Deus. E direi: talvez se encontrem ali 30. E disse: não o farei, se lá encontrar 30. E disse: eu me atrevo a falar ao meu Senhor: talvez se encontrem ali 20. E disse: não destruirei por causa dos 20. E no último 32, e disse: não se irrite, e falarei só esta vez. Talvez se encontre lá 10. E disse: por 10 não destruirei. Então ele está dizendo ali, né? Enquanto haver injustos ali, não ia ser destruído, né? Aqui no Champlin ele fala sobre a intercessão de Abraão e ele lista algumas verdades, né, que tem que ser que ele considera ali, né? Ele fala assim que existem alvos universais no cristianismo e destacam entre eles o amor e a misericórdia divina para com todos. Exatamente como comentou, né? O cristianismo não é uma fé exclusivista. Todos os homens são objetos do amor e do interesse de Deus, e não meramente o povo de Israel ou seus eleitos. Israel existe para demonstrar o amor de Deus a outros, e não somente para tirar proveito exclusivo desse amor. Os indivíduos são importantes. Deus teria poupado Sodoma e Gomorra,
por causa de alguns poucos indivíduos justos. As pessoas têm a capacidade de afetar a vida de muitas outras pessoas. A presença de grandes males não deve embotar a nossa mente, a ponto de não reagirmos nem nos esforçarmos para fazer alguma diferença onde achamos. Devemos acreditar na bondade e também promovê-la, não permitindo que alguma atitude pessimista nos furte a nossa iniciativa. Acho que é bem o que ele tinha comentado ali, né, da humildade de Abraão, de falar humildemente, pensar nos outros, né, que apesar de ter um povo cometendo erro, né, ele pensou em todos, né. E também ali ele comenta também que Israel, apesar de existia para demonstrar o amor de Deus e não só tirar proveito exclusivo desse amor. Eu acho que nesse caso ele comenta Israel como se fosse, se a gente pensar em termos de religião, né? Só porque eu vou numa religião, vou ser salvo, não é uma garantia, né? Na verdade, às vezes é até o contrário, né? Até aí mais que tu vai ser cobrado, né? É porque, na verdade, assim, Israel, na verdade, ele simboliza toda a humanidade, né? Na Bíblia. E aí, então, onde houver justos, né? Esses serão, a gente sabe, até na doutrina, aquele que faz o bem, ele vai ser salvo, né? Aquele que é justo, que pratica a caridade, que pratica as virtudes, né? Ele será salvo. Posso fazer só um parênteses? Claro. Fugindo um pouco, mas tem a ver com isso. Essa semana até teve um caso de um juiz que estava comentando sobre decisões de magistrados lá em relação a crimes, né? Pessoas que tinham cometido crimes. E muita gente criticando e tudo. E o que eu achei interessante que ele comentou é que ele falou o seguinte: podem ter milhares de pessoas que erram, né? E que deveriam ter, segundo a sociedade, um tipo de castigo. Mas dentro do nosso sistema a gente tem pessoas justas, que seria, mesmo que tivesse uma pessoa que pagasse pelos outros, ele não aceitaria, né? Isso foi um desembargador essa semana, até ele estava questionando um projeto de lei, né? E muita gente pressionando, ele falou isso. Então, às vezes a gente acha que tudo está perdido, mas não, né? Tu vê só, é uma pessoa que é difícil acontecer isso nos dias de hoje, ainda mais nesse escalão. Pensando, se tiver uma pessoa, se prejudicar uma pessoa, já basta, né? Que eu acho que volta ali para a questão, né, de antes. Se tinham 5, se tinham 10, não interessa. Tinha alguém injusto ou alguém querendo mudar, né? Com certeza. E aqui, vamos ver aqui do 33, ele diz: e retirou-se Deus quando terminou de falar a Abraão, e Abraão voltou ao seu lugar. Então aqui nessa Bíblia da família, ele diz aqui a respeito desse 23 ao 33. A passagem trata dos problemas básicos do Antigo Testamento, a retribuição, a responsabilidade individual e coletiva. Os bons devem sofrer com os maus? A bondade e a oração dos bons podem obter a misericórdia divina para os maus? De fato, Ló será salvo pela intercessão de Abraão. O diálogo de Abraão com Deus mostra a importância da intercessão do justo e a capacidade de merecer pelos outros. Jeremias 5, Ezequiel 22, o sofrimento expiatório do servo sofredor, de Isaías 53, anunciará mais tarde o sofrimento de Jesus pelos pecados do mundo. Mateus 26, 28. Entendeu? Então aqui Jesus dá uma referência a Jesus também. Então, se Jesus, um justo, né? Ali que no caso sofreu pelo erro de muitos, né? Mas era um justo ali, né? Que deu o exemplo. Aqui tem aqui também tem uns comentários interessantes do geral, né? Então aí tem aí encerrou aí do 18, aí não tem mais, então? Não, só do 19. Aí vamos pro 19. Tem mais alguma coisa ou vamos pro 19? 19.
Então aqui vamos abordar aqui no Severino Celestino, diz assim, neste capítulo 19, a título de esclarecimentos, é importante comparar a história de Sodoma com a de Noé. Nos dois casos houve salvação para o indivíduo, e em ambos a destruição veio do céu. No primeiro a destruição veio através da chuva, no segundo através do enxofre e do fogo. Nos dois casos existiram embriaguez e descobrimento íntimo. Houve também um cuidado especial para que houvesse a renovação da vida. Que é um comentário, não é um comentário espírita, né? Um comentário neutro. Para ver o que a gente pode retirar daí, né? Então aborda mais ou menos isso nesse capítulo, sobre, no caso, essa comparação da história que aconteceu ali, a destruição de Sodoma e Gomorra, com aquela destruição que aconteceu com Noé, né? E nos dois casos houve salvação, né? Os dois teve. No primeiro foi a salvação que de Noé e a sua família, né? Sim. Aí depois, agora, teve também salvação que nós vamos ver, né? Vamos ver aqui os versículos de 1 a 5. Diz assim: os dois anjos vieram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado ao portão de Sodoma. E Ló viu e levantou-se para encontrá-los e prostrou-se com a face por terra. Olha só, então aqui dois anjos, ó. Então, viu, o Antigo Testamento, a Bíblia, falando aqui, ou seja, para nós, na doutrina, dois espíritos, a gente já comentou, né? Sim. Dois espíritos superiores ali materializados. E no 2 disse assim: eis que vos peço, meus senhores, vinde, rogo, à casa de vosso servo e pernoitai, e lavai vossos pés, e de manhã seguires vosso caminho. E disseram: não nós passaremos a noite na rua. E insistiu muito com eles, que o seguiram e vieram à sua casa. E fez para eles um banquete, e assou pão ázimo, e comeram. Antes que se deitassem, os homens da cidade, homens de Sodoma, cercaram a casa, desde jovem a velho, todo o povo de toda parte. E chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Faze-os sair para nós e os conheceremos. Então aqui diz assim o comentário: conheceremos, na forma em que se apresenta esta palavra, significa abusarmos, maltratarmos ou ainda penetrarmos sexualmente, mantermos relações sexuais com eles. Bem forte, hein? Que eles faziam. Vamos ver o que diz aqui. Aqui até o 5. Até o 5. Ó, de Sodoma e de seus habitantes vem o nome, sodomia, pecado contra a natureza, e severamente condenado na Bíblia. Viu? Então aquela parte ali da sodomia, por isso Sodoma, né? Que eles cometiam esses erros aí, né? Então tinha estrangeiros ali, e eles então queriam que viesse aquelas pessoas que eles não conheciam ali, novas, que eles queriam abusar deles, maltratar eles, né? O que vocês têm aí disso? É o 5 aí. Eu tenho um comentário aqui do Espírito Cecília. Ló divisou dois espíritos com os quais conversou. Foi uma manifestação espírita. Os espíritos se materializaram para Ló. Se foi Kardec quem inventou os espíritos, quem foram esses seres que apareceram? Neste trecho, queremos chamar a atenção para um fato singular. Lembram que eram 3 espíritos anunciados ao nascimento de Isaac? E por que só 2 foram a Sodoma? Dizem os livros espirituais que o terceiro espírito que fez a anunciação do nascimento de Isaac era Gabriel.
o mesmo que anunciou a vinda de Jesus. Ele não foi a Sodoma por ser de hierarquia espiritual superior, encarregado de anunciar nascimentos missionários, diferente de outros dois que eram mensageiros. Interessante ali que ela diz, né? Desse o terceiro, que era o Gabriel ali. Ele vai só para anunciar coisas superiores, né? Vamos ver aqui o 6 ao 8. E nossa, não sei se tu tem aí alguma coisa sobre até o 5. A única coisa que ele tem de diferente, que ele repete, né, o que aconteceu. Ele fala no 19.3 no Champion. Ló mostrou-se insistente. Ló era um homem generoso, um bom termômetro para aquilatar a espiritualidade de uma pessoa. O amor é a maior lei e o maior princípio moral que existe. Ló preparou um banquete para eles. Isso tem paralelo com Gênesis 5:8, onde a questão é exposta de uma forma mais explorada, onde são anotados elementos que também aparecem nesse versículo. Ele começa sobre os pães, mas mais sobre o que aconteceu. Porque aqui na literatura está contando o que, né? Ali, na entrada de Sodoma e Gomorra, Ló se encontrava ali, apareceu esses dois espíritos superiores, materializados, e ele foi caridoso com eles, né? Eles eram estrangeiros, não sabia quem era. Ao contrário da maioria que estrangeiro, o que eles faziam? Maltratavam os estrangeiros de fora. E Ló não, foi caridoso, né? Ele pegou e preparou um banquete, acolheu eles na casa dele. Só que os vizinhos descobriram. E aí então cercaram a casa e queriam tomar, né? Queriam prestar conta quem eram esses dois aí, que era para ele levar lá, que eles iam dar um, né? Imagina que situação, vê que lugar, hein? Meu, né? Imagina para aquela época, né? Por isso que estava complicado lá a coisa, né? E aí então diz assim, do 6 ao 8, ó, e Ló saiu até eles, à entrada da porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: por favor, meus irmãos, não façais o mal. Eis que tenho 2 filhas, que ainda não conheceram homem. Por favor, eu as farei sair para vós, e fazei a elas como melhor vos parecer. Mas a estes homens não façais nada, porque vieram à sombra do meu teto. Vieram à sombra do meu teto. Então, olha só, né? Imagina, daí, em vez de ele apresentar os 2 que chegaram ali, ele tinha 2 filhas e ia entregar as filhas para eles. Já pensou? Aqui diz assim, ó, não conheceram o homem, as filhas dele, né? A expressão não conhecer o homem significa que elas eram virgens. Naquela época e até hoje, nos países árabes, a mulher é propriedade do homem, que para possuí-la tem de pagar. Ela valia muito dinheiro, especialmente se fosse virgem. Nisto reside a grandeza espiritual de Ló. Apesar de estar com hóspedes estranhos em sua casa, ele pagava caro para guardar a hospitalidade deles. Como é que pode, né? Hoje seria uma coisa inconcebível para nós isso hoje, né? Vem 2 pessoas que tu não conhece, tu acolher na tua casa, ainda mais hoje, nos dias de hoje, né? A Cecília fala mais um. Vamos ver o que diz. Assustam-se alguns com a lealdade de Lote aos anjos, aos espíritos do Senhor. Naquela época, a hospitalidade era sagrada entre os orientais. Porém, o respeito às mulheres era muito baixo, pois Lote, para salvar os hóspedes, espíritos belíssimos, pensou em sacrificar as próprias filhas. Pois é. Já da cultura, né? É. Aqui no Champion, no 19.6, ele comenta o seguinte, que Ló fechou sua porta, ou a da sua casa ou do portão que dava para a rua. Mas as portas não servem de obstáculo para criminosos resolutos. Ló não pensava que fechar a porta servisse de proteção. Ele só queria um pouco de tempo para barganhar e oferecer um horrendo negócio. Ele entregaria suas 2 filhas para serem sacrificadas à multidão.
Mas Ló fechou a porta errada. Desde há muito ele deveria ter fechado a porta para Sodoma, afastando-se daquele lugar. Hoje em dia, a igreja vê-se invadida pelo mal da música tipo rock, sem nenhum freio, com suas chamadas palavras cristãs acerca de drogas e de sexo. Mas a porta da igreja deveria ter sido fechada para essas coisas e várias outras coisas faz muito tempo. Agora Sodoma penetrou na igreja, fazendo parte da apostasia prevista na Bíblia. Assim sendo, há uma apostasia vindo de fora e a outra apostasia vindo de dentro. Ou seja, também algumas práticas que às vezes a gente tem devido a culturas antigas, né? Então às vezes a gente está repelindo uma coisa de fora, mas dentro de casa a gente está cometendo uma coisa que seria errada, né? Então acho que as portas que ele fala ali é de ter aceitado conviver naquela sociedade do jeito que era, né? Porém ele entregou as filhas, né? A gente tinha comentado que era um costume, né? As filhas, ou seja, se falava muito do amor ao próximo, mas o próximo era em relação a homens, principalmente homens de posse, e a mulher era um ser tratado como se fosse uma propriedade, né? Que barganhava. Eu acho que ele quis dizer em relação a isso, né? Ele fechou uma porta para uma coisa, mas acabou abrindo outra, mas né? Aqui no 8 diz assim: defender a integridade dos hóspedes era um dever tão sagrado que Ló está disposto a cumpri-lo à custa da honra das filhas, pois na sociedade oriental se dava menos valor à mulher, viu? Gênesis 12, 10 a 13. Então imagina, naquela época a mulher não tinha valor nenhum, né? Era um nada, né? Então era como se pegasse, né? Imagina, entregasse as filhas, seria como se fossem uns animalzinhos ali, ó. Pega esses animais aí, leva, né? Que loucura, né? Mas era a cultura da época, né? Então vamos ver ali o 9. Agora vai aqui do 9 até o 20. Aqui, eu no 9 tenho um comentário dela. O 9 diz assim: disseram os homens de Sodoma, afasta-te, e disseram, este Ló veio para morar e já está julgando. Agora faremos mais mal a ti do que a eles. E insistiram com o homem, com Ló, muito, e aproximaram-se para quebrar a porta. Cecília fala: Lot, vendo a fúria daqueles homens, ofereceu as próprias filhas para saciar os desejos. Mas eles relutaram e partiram para cima de Lot, quando os espíritos o trouxeram para dentro de casa. Os homens tentaram arrombar a porta, querendo pegar os espíritos, que eram deslumbrantes de beleza. E aí o 10 diz: e os homens estenderam suas mãos e trouxeram Ló para dentro da casa com eles e fecharam a porta. E aos homens que estavam na entrada da casa feriram com cegueira, do menor até o maior, e cansaram-se para encontrar a entrada. E os homens disseram a Ló: quem mais tens aqui? Genro e teus filhos e tuas filhas e tudo que te pertence na cidade, tira do lugar, porque vamos destruir este lugar, pois cresceu seu clamor contra eles perante Deus, e enviou-nos Deus para destruir a cidade. E Ló saiu para falar com seus genros, os que casaram com suas filhas, e disse: levantem e saiam deste lugar, porque Deus destruirá essa cidade. E foi como zombaria aos olhos dos seus genros. E quando a manhã surgiu, os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que se encontram aqui, para que não sejas destruído pelo pecado da cidade. Então aqui novamente, né, veio um espírito e avisou ele, né, para ele sair, né. E Ló
se atrasava, e os homens seguraram-no pela sua mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, pela misericórdia que Deus tinha por ele. E fizeram-no sair, e deixaram-no fora da cidade. E foi quando o faziam sair da cidade que Deus disse: escapa por tua alma, não olhes para trás de ti, e não te detenhas em todo o Quicar. Quicar é planície do Jordão. Escapa para a montanha, para que não sejas destruído. Bom, aqui, nesse 17 aqui, já dá para nós ter uma ideia através da doutrina espírita, nossos estudos, né? E aqui diz assim: foi enquanto o faziam sair da cidade que Deus disse: escapa por tua alma. Então, como é que nós vamos conseguir sair assim, né? Tá, só um pouquinho. Como é que nós vamos salvar nossa alma? Que nós vamos escapar, salvar, né? Na doutrina espírita, como é que nós vamos salvar a alma, né? A gente estuda bastante, né? Nós vamos salvar através da prática das virtudes, né? Fazendo os esforços. E olha só, não olhes para trás de ti, né? Coloque as mãos na charrua e sem olhar para trás. Lembram dessa? Então, ou seja, a gente deve trabalhar as virtudes, se tornar novos homens, mas sem nos deter com as coisas que aconteceram no passado. O que nós somos no passado, para nós não interessa o passado. O que interessa é salvar nossa alma daqui para frente, né? Salvar do erro, que na Bíblia diz o pecado, salvar do erro. Ou seja, reconhece o verdadeiro espírita, né, pelos esforços que faz para combater suas más inclinações. E faz todo sentido, né? E não se detenhas em toda a região do Jordão, né? Escapa para a montanha. O que é a montanha, esses dias que nós estávamos falando? Para que não seja destruído. É o sermão profético de Jesus, né? Quando chegar esses dias, fuja para os lugares altos, para as montanhas. Ou seja, significa nós nos elevarmos, nossos pensamentos acima das coisas que estão acontecendo. Para nós ter fé, né? Ter força, ter resignação perante as dificuldades. Então, nos elevarmos perante as dificuldades. Esse 17 aqui brilhou. Faz todo sentido para nós. E disse Ló a eles: por favor, não rogo-te, meu senhor. Por favor, eis que encontrou teu servo, graça aos teus olhos, e aumentaste a tua misericórdia, que fizeste comigo, para viver a minha alma. E eu não poderei escapar para a montanha, pois talvez o mal me alcance e morra. Viu? Então está complicada a situação para ele ali. Eis que essa cidade está próxima para escapar para lá, e ela é pequena. Escaparei, por favor, para lá. Acaso não é pequena? E viverá minha alma. Os versículos 18 a 20 demonstram a grandeza espiritual de Ló. Este, apesar de estar em fuga para salvar sua vida e a de seus familiares, não esquece de pedir pela vida dos outros. Ele usa uma linguagem diminutiva e consegue salvar a vida dos cidadãos de Tissoar, como também a sua própria alma. O que vocês querem comentar até o 20 aí? Eu tenho um pedaço de novela lá do início. A Cecília fala: estamos estudando a vida do patriarca Abraão, o respeito de Deus para com ele. Mandou primeiro os anjos anunciarem que teriam um filho de Sara. Depois disse da destruição de Sodoma. O homossexualismo, que desde o episódio recebeu o nome de sodomia, era muito difundido entre os cananeus. Então eles praticavam muito essa sodomia, né? No 21, aí tu quer comentar algo? Não, isso mesmo. No 21 e no 22, e disse-lhe: eis que aceitei o teu pedido também por este ato de não destruir a cidade da qual falaste. Depressa, foge para lá, pois não poderei fazer nada até tua chegada ali.
Portanto, deu à cidade o nome de Tisoar. Então, para fugir para essa cidade, né? Que essa cidade significa Tisoar, aflição, dor e sofrimento. Aqui também diz assim, do 20 ao 22, diz assim, Ló insistindo em refugiar-se em Segor, insignificante, pequeno, que significa Segor, consegue salvar a cidade da destruição. Mas ele mesmo foi salvo em atenção a Abraão. 19 e 29. E o sol apareceu sobre a terra, e Ló chegou a Tisoar. E Deus fez chover sobre Sodoma e Gomorra, enxofre e fogo vindo dos céus. Aqui aí não tem algum comentário, ele fala alguma coisa sobre essa chuva de enxofre aí? Depois do 26 eu tenho um comentário. Daí diz assim, 24, E virou as cidades e as praças, com todo o que cai, com todos os habitantes das cidades e a vegetação da terra. Virou, destruiu, há quem diga que destruiu as cidades com terremotos. Ó. No 26, e sua esposa, vindo atrás dele, virou-se, transformou-se numa estátua de sal. Ainda hoje existem no Mar Morto estátuas de sal, e uma delas no formato de um ser humano. Curiosidade. Então, o que vocês querem comentar até aí? A Cecília diz: são frequentes nessa região meridional, o Mar Morto, esses cataclismos, e Deus serviu-se dele para eliminar as cidades cujos homens não obedeciam às suas leis. A mulher de Lot, curiosa, não obedeceu ao Espírito do Senhor e olhou para trás. O seu coração não suportou ver os corpos sendo atirados longe e sofreu um ataque cardíaco, caindo e sendo empanada pelas areias do deserto. Por isso foi chamada de estátua de sal. E aí diz alguma coisa? Aqui um pouquinho diferente, ele comenta no 20, né? Sobre um pequeno pedido. Esse pedido de Ló reveste de um grande interesse humano. Quão frequentemente pedimos do Senhor alguma coisa pequena, algum minúsculo item muito importante para nós, embora talvez não tenha uma importância real. O anjo cedeu diante do desejo expresso por Ló. Assim também o Senhor dá-nos aquelas pequenas coisas que tanto desejamos, embora elas não façam grande diferença para a nossa felicidade ou bem-estar. Isso faz parte da misericórdia e do amor de Deus, pois Ele trata conosco como seus filhos. E do 26 tem alguma coisa? Então 26 aí. Porque ele fala sobre a estátua de sal, mas mais para do que aconteceu, né? A pessoa sobreviveu, que a esposa tinha olhado para trás, daí petrificou. Aqui diz explicação popular entre a origem de alguma rocha com forma humana, coberta de sal, fato comum junto às águas do Mar Morto, com 25% de sais. É a punição pela desobediência e indecisão da mulher. 19 e 17. Então comenta que tinha mesmo as figuras e formas aí. Sal. E fala dessa desobediência. No caso, o que acontece que nós estávamos falando ali para nós, assim, levar mais para o lado espiritual, né? No caso ali, ele, né, deu a recomendação, né, para elevar os pensamentos através da sair das dificuldades, ali daqueles lugares que estava complicado, e elevar os pensamentos e sem olhar para trás, né, olhar para o passado, das dificuldades, né, dos erros que a gente comete. E o que aconteceu? A esposa dele, ela
ficou atenta às coisas do passado, né? Então ela não conseguiu se salvar, porque ela ficou presa ao passado, aos vícios, entendeu? Então aí por isso que ela realmente não conseguiu, né? Seria mais um sentido espiritual, né? Sim, que ele tinha de pegar e não olhar para trás, né? Acho que nem tu falou de pegar as rédeas e seguir. É que nem hoje a gente decide, não, eu quero seguir esse caminho, mas não interessa agora o que eu fiz atrás, né? O que eu era. O homem velho não interessa, tem que deixar, então tem que seguir, botar a mão na chaua sem olhar para trás, se tornar novos homens em Cristo, né? Eu não sei, eu notei, talvez, que ele fala ali de ter virado a estátua, né? Então, os outros tava acontecendo tudo isso com as outras pessoas. Ela estava, por exemplo, ela sabia do que deveria ser feito e ela olhou para trás, ela voltou a cometer. E ela mesma já se virou a estátua de sal ali, né, que eles falam. Ou seja, ela mesma sabia do que deveria ter feito, ela errou e ela mesma já se petrificou, né? Exatamente. De repente ela reconheceu, viu o erro, a dureza do coração, né? Se endureceu, voltou atrás, não quis seguir em frente através da caridade, das virtudes. E aí então ela se dificultou a sua vida, né? Porque esses comentários, porque a gente não pode entender assim pelo literal, que muitos acham, como tá ali, né? Não olha para trás, porque senão tu vai virar uma estátua, né? Isso aí é uma coisa que, né, não faz sentido, né? Isso aí é coisa de lenda, tipo que nem da Medusa, né? Se olhar para a Medusa vai virar uma estátua de pedra, né? É a mesma coisa, né? Uma coisa mística, né? Tu viu, a Cecília falou que ela teve um ataque do coração quando ela olhou para trás, e daí a areia que transformou ela, né? Salificou, e aí por isso que ficou uma estátua de sal. Ali ela explica que ela, no caso, aconteceu essa morte com ela, né? Mas a gente levando mais pro sentido também espiritual da coisa, a gente pode dizer que ela também não conseguiu se salvar porque ela tinha esses erros e alimentou esses erros, né? Nesse sentido aí. Tem mais um pedacinho aqui que porque aqui ele pode ver que aqui eles não dizem assim, Ló era um homem bom, né? Era justo, mas não diz da mulher dela. Eles não dizem a mulher de Ló e sua esposa eram pessoas maravilhosas, não. Eles falam só que ele era. Ela eles não dizem. E aí acontece esse fato com ela, entendeu? Mas a gente tem que prestar bem atenção no que diz aqui. Quando eles dizem que alguém é justo, né, esse é justo, mas os outros não faz comentário que os outros eram. Tanto que os gênios tudo deram risada, né? Ninguém queria acompanhar eles, né? Porque sabiam, né? Ela convivia com E muito provável ela ficou apegada de certo naquelas questões ali, né? Ele tem aqui, ó. As circunstâncias foram pintadas metaforicamente para a fatal olhada para trás da esposa de Ló. O lar dela estava lá, seus bens materiais estavam lá. Bingo. Seus amigos estavam lá, e seus prazeres estavam lá. Mas agora, à frente dela, só havia o deserto. Seus olhos volveram-se para trás, ela hesitou e assim pereceu. Ou seja, ela teve o convite de mudar, de praticar alguma coisa e ela estava apegada. E ela estava apegada à família, às coisas do passado. Coisas materiais, os prazeres, né? A esposa de Ló não apenas tinha se acostumado com Sodoma, ela amava aquele lugar. Sendo que era um lugar que nem tu anda aqui, né? Nosso lugar. Ela amava lá, e a gente sabe que aquela região ali era tudo uns pervertidos, né? Imagina, né? E ela gostar de um lugar desse é complicado, né? Não é fácil romper um vício do passado. Algumas pessoas insistem em olhar para os seus erros passados. Ficam paralisados de tanto se lamentarem. E aí o paralisado de se lamentar, a pessoa sabia que não poderia ter cometido erro, comete e se paralisa quando ela bate, acho que com a consciência dela, né? E fica se lamentando, fica como uma estátua, né?
Fica paralisado. Meu Deus, era para mim ter seguido em frente, eu fiquei... Tudo isso que eu prometi. Isso que a gente comenta, né? Lá antes de vir, a gente diz, vou fazer isso, isso, isso. Ó, tu não vai conseguir cumprir isso tudo. Não, mas eu vou dar um jeito, né? A gente fala sempre na faculdade lá da engenharia, o que a gente faz da meia-noite às 6? Ou seja, o que tu sempre tem um tempo para poder fazer isso, né? E acaba não fazendo. E ali ele fala também assim, as coisas passadas adquirem um certo lustre conforme avançamos pelo futuro. Esse lustre pode chamar-nos de volta quando o melhor para nós é precisamente onde nos achamos. Seja feita a vontade do Senhor. Aí tu escolhe, né? E a gente sabe bem, assim, na doutrina espírita, que a gente trabalha bastante essa questão dos apegos, né? Que a gente deve desapegar das coisas. A gente sabe que não é fácil, né? Tem muitos que se apegam aos seus familiares, ao seu filho, à sua esposa, aos seus filhos. E a gente deve fazer um esforço para não ficar apegado no sentido de, né? Aquilo ali é tudo para mim, né? Se acontecer alguma coisa, acaba o mundo para mim, então a vida continua, né? Somos seres individuais em evolução, né? E os apegos, as questões também a pessoa continuar vivendo os seus vícios, não quer desapegar daqueles vícios, né? Então a gente tem que fazer esforços, né? Para não viver uma vida desregrada. Aqui diz, deixa eu ver, no 26, tá aqui, eu já li. É o 27. Agora é o 27. E Abraão levantou-se cedo pela manhã e foi ao lugar onde esteve na presença de Deus. E olhou sobre a face de Sodoma e Gomorra e sobre toda a face da terra de Quicar. E viu que a fumaça que subia da terra era como a fumaça de um forno. Então, não sei, ali ela comenta ali comenta que poderia ter havido terremotos. Pode ter acontecido também aquela situação dos vulcões também, né? Que aconteceu em Roma, lá também, o Vesúvio, né? Que destruiu toda a Roma lá quase. Pode ter sido, porque aqui ele diz que viu fumaça, né? De um forno, né? Oi? Aqui ele também fala isso também. O enxofre e o fogo, né? Mas é tudo questões das leis da natureza, né, gente? A gente tem que entender assim que... mas então Deus castigou aquela cidade e caiu do céu bolas de fogo, queimou todo mundo. A gente não pode ter essa visão, né? Que Deus jamais vai fazer isso. Aí não existe, né? O que acontece são leis de causa e efeito, né? Então aquele povo era um povo endividado, era um povo que cometia adultérios, né? Cometia erros. Assim como aconteceu em Roma lá também, que aconteceu até com o Emmanuel, né? Que ele era o Públio Lentulus, que aconteceu esse Vesúvio aí, o vulcão, né? Ele pegou e dizimou ali aquela região toda, né? E Roma também era uma situação que eles estavam também mais ou menos parecida com essa, né? Assim, tinha muita sodomia também, né? Em Roma também, né? Acontecia muitas essas coisas, muitos erros. E aí então, são fenômenos da natureza, né? Coisas que acontecem da natureza. Existe os vulcões, né? Eles entram em erupção. Aconteceu aquele momento ali. Por que acontecem as mortes coletivas na visão espírita, né? Na doutrina espírita? São coletividades que estão endividadas perante as leis divinas e muitas vezes então acontece essa morte coletiva. Tipo assim, junta a fome com a vontade de comer. Já estão todos ali reunidos naquele lugar, ali já tem aquele vulcão, já tem isso. Ou então já está todos daquele avião, ali cai aquele avião, entendeu? Então são as chamadas mortes coletivas, que acontece muito. De tsunami, aconteceu também um outro fato, um outro exemplo de mortes coletivas. Muitos espíritos endividados que tinham que desencarnar, né, em grande número ali naquele lugar, que estavam reunidos, cometendo muitos erros, né, porque
lá naquele tsunami na Indonésia, lá, tinha muito tráfico, né, de crianças, de menina. Eles vendiam crianças, né, para sexo, esse tipo de coisa. Muitos turistas iam lá para fazer isso. Então era, né, Sodoma também era mais ou menos, entendeu a situação? Então é isso que são esse tipo de morte. Mas não é um fato assim, então é a questão das leis da consciência, entendeu? Então às vezes junta aquele monte de gente que tem aqueles erros ali e aí acontece aquilo ali, entendeu? Não é que Deus vai, né? Existe a permissão divina sempre esse caso, né? Deus permitiu, porque era uma questão de erros, né, que tinha ali contra as leis divinas, né? Muitos já vinham cometendo do passado e a gente sabe que a gente vem todos juntos, não é por acaso, né? A gente já vem cometendo erros, vem aquele grupo junto ali que cometeu os erros para fazer o bem, né? Só que às vezes eles se juntam para continuar fazendo mais coisa errada, né? E aí então acontece essas mortes aí, né? Esses desencarnes. Vamos ver aqui. E no 29 diz assim, quando Deus destruiu as cidades do Quicar, que é a região do Jordão, né? Lembrou-se de Abraão e retirou Ló das destruições da cidade onde Ló habitava. E Ló subiu de Tissoar com suas filhas, como tinha medo de habitar em Tissoar. Habitou em uma caverna, ele e suas filhas. A primogênita disse à mais jovem: nosso pai está envelhecendo e não há homem nessa terra para vir a nós, como o costume de toda a terra. Vamos embebedar nosso pai com vinho e deitamos com ele. Assim suscitaremos a descendência do nosso pai. E embebedaram seu pai com vinho naquela noite, e veio a primogênita, e deitou-se com seu pai, e ele não soube quando ela se deitou e levantou. E no dia seguinte a primogênita disse à mais jovem: eis que ontem deitei com meu pai, façamos com que beba vinho esta noite. Vai, deita com ele e faremos vivência e descendência de nosso pai. Elas fizeram seu pai beber vinho também naquela noite, e a menor deitou-se com ele. E ele não soube quando ela deitou nem levantou. E as duas filhas de Ló engravidaram de seu pai. Olha só então, vejam só, né, que não tinha homens ali, elas então se engravidaram do próprio pai. Aqui diz assim, a Bíblia não aprova este ato, pois condena relações entre pais e filhos. Embora as filhas pensassem que todo mundo havia sido destruído, como ocorreu com a população do dilúvio e Ló, estivesse velho e talvez morresse, sem deixar descendência, não se justifica tal procedimento. Mesmo nessas condições, a Torá não aprova tal atitude. Então a Torá, ela não, que é o Pentateuco, né? O livro lá dos Hebreus, que é o Pentateuco, não aprova essa atitude também. Aí diz alguma coisa? Aqui já não tem mais comentários. Ah, tá. No 21. E aí não. Diferente, né? Então aqui no 37, a primogênita deu à luz a um filho que se chamou Moabe, e ele foi o pai dos moabitas até hoje. E a menor também, ela deu à luz a um filho que se chamou Ben-Ami, e ele é o pai dos filhos de Amon até hoje. Então aqui diz assim, de Abrão a Ló, destruição de Sodoma. Uma explicação aqui, tá? O fato de Deus ter ordenado a Abraão deixar sua terra, a casa do seu pai, e ir para o desconhecido representa um teste. A obediência incondicional de Abraão demonstra sua grandeza. Reflitamos sobre o fato de que por 3 vezes Abraão obedeceu imediatamente. Qual a conclusão que podemos tirar deste fato? Abraão viveu semelhantemente a nós, numa sociedade materialista, onde as pessoas querem sempre tirar vantagens, ou seja, receber mais do que dar.
Não é fácil receber ordem para abandonar tudo o que você está habituado a ter e a desfrutar em uma vida inteira, sobretudo aquele que só pensa em receber e recebe sempre mais do que dar. No entanto, no momento em que você aceita trabalhar e andar no caminho de Deus, já recebe purificação. Isso não quer dizer que você se transformará num santo ou é desculpado pelo mal que praticou, mas que se conectou com Deus e na sequência se tornará melhor. Então realmente a gente vê mesmo isso aí, né? Para os dias de hoje, pessoas que querem só vem a mim, né? Eu tô com um problema, eu quero que resolva. Muitos vêm à casa espírita, eu tô com um problema, eu tenho que resolver para mim, né? Só quer vem a mim, né? Só pensa nele, é egoísta, mas não pensa assim em fazer o bem, né? Em retribuir o bem. E aqui diz, não quer dizer que a gente se conecta com Deus, que a gente é santo, né? Isso aí seria muito fácil, né? Também aquelas pessoas que têm seus compromissos religiosos. Mas eu boto a Bíblia, eu vou na igreja tantos dias, tá tudo certo. Aí seria muito fácil também, né? Então a gente deve fazer os esforços, né? Para praticar, cumprir as leis divinas, né? Então, no momento em que Abraão aceita o caminho de Deus, recebe a promessa de uma recompensa. Assim, no momento em que nós abrirmos a Torá, a Bíblia, prontos a aceitar a mensagem divina, tornamo-nos melhores, erramos menos, não precisamos nos tornar bons como Abraão, nem nos tornarmos santos, mas melhores. Abraão se foi com Ló. Depois houve desentendimento entre os pastores deles, e Abraão pediu a Ló que se escolhesse seu caminho. Ló, em vez de insistir em ficar com Abraão e aprender a se tornar melhor, escolhe a cidade de Sodoma, que era cidade próspera e conhecida pela falta de hospitalidade. Isso demonstra que Ló foi atrás do lado material, ou seja, em busca de ganhar mais. O fato de uma cidade próspera como Sodoma ser destruída por completo e Ló ser salvo significa que ele sobreviveu porque hospedou os mensageiros de Deus, mas perdeu tudo o que possuía. Aquele que só vive com o desejo de ganhar mais, não observa que pode perder tudo, inclusive até a sua existência, a sua vida, acumular poder e riqueza material, que são coisas materiais e passageiras, não leva a nada. Se você é forte espiritualmente e está no caminho de Deus, permanece e vence. Onde estão as poderosas nações e líderes que dominaram grande parte do mundo? Evaporaram-se, e deles sobraram apenas monumentos, pedras e arqueologia. Este fato nos mostra que seus caminhos eram errados e por isso foram destruídos. Então a gente vê também, né, onde é que estão as águias, né, dos imperadores, né, as águias de Roma, né, que eles que eram os donos do mundo, né, lembra? Onde é que está Roma hoje? Eles eram invencíveis, né? Viu? Ficaram tudo em ruínas, né? Foi tudo destruído, tudo é transitório. Enquanto o homem tiver esse desejo da ganância, do poder, isso tudo é transitório, tudo vai ser destruído. O que vai permanecer é os nossos esforços de fazer o bem, né? De praticar as virtudes, de cumprir as leis. Esse é a vida eterna, né? Que Deus nos promete. Ele tem só uma parte aqui, né? Do 33, que ele explica, né? Acho que um pouquinho mais como tu falou ali. O ousado plano funcionou. Nem sempre é bom ter êxito. A primogênita de Ló conseguiu o que desejava. Não somos informados sobre como ela teve tanta sorte que ficou grávida logo na primeira tentativa. E como sua irmã mais nova teve igual sorte na noite seguinte. Ló é desculpado pelo autor sagrado,
Ele não fazia ideia do que estava acontecendo, mas ficou embriagado a propósito. Ele tinha vivido em Sodoma e sabia o que o álcool poderia fazer. Na verdade, não houve participante inocente no caso. Talvez Ló estivesse de luto por sua esposa, triste pela perda de todos os seus bens. Era uma vítima fácil, sozinho naquela caverna. Sua vida espiritual havia degenerado em meio à degenerada situação. Mostra-se cru. Ele estava morto de bêbado, mas vendo uma mulher com ele na cama, deitou-se com ela. Talvez em seu estupor alcoólico possa ter imaginado estar com sua esposa. Ele comentou, né? Ele teve o convite de Abraão, mas aí se desviou, voltou, quis vir. E aí entra os desejos, né? Os vícios, né? São mais fortes, as paixões, né? Prevaleceram ali naquele momento ali. E hoje em dia também. Hoje em dia não muda nada, né? Nesse sentido. Né? As pessoas sabem dos malefícios do álcool, mas muitas vezes a pessoa quer se embriagar eu quero me embriagar para né, cair na gandaia. Fazer graça para os outros, né? Aí eu faço, eu crio coragem, né? Sim. Aí pega e faz e acontece, faz um monte de coisa, né? Mas tudo coisas inconsequentes, né? Aqui diz assim: Abrão e seu povo desistiram de fortunas materialistas. Uniram-se a Deus e nos deram a maior herança, a Bíblia, mensagem de Deus e base de todas as religiões monoteístas. Esta é a moral verdadeira da história de Abraão e da terra onde nasceu. Via história de Ló, até a destruição de Sodoma e Gomorra. É um grande erro pensar que a Bíblia é um livro de contos, histórias e milagres. Devemos aprender com o povo de Israel, que busca, ano após ano, a existência de Deus e a verdadeira solução, relendo a Torá e descobrindo cada vez mais, em cada letra e sinal, a luz e as energias divinas. Entendeu? Então aqui no 20 aqui esse capítulo trata do que aconteceu com Abraão e Sara, quando moravam em Gerar, semelhantemente ao que lhes aconteceu quando moravam no Egito. Então aqui não tem muito comentário nesse 20, né? É só o que se trata ali quando Abraão e Sara moravam naquela região, no 20 nós vamos pular, né? Então nós vamos para o 21. No 21 aí nós temos o seguinte: este capítulo é constituído de 3 partes distintas. Primeira parte, letra A, o nascimento de Isaac, que é do versículo do capítulo 1 ao 8. E nós estamos no B, a expulsão de Ismael, do 9 ao 21. E no C, a aliança com Abimeleque, 22 a 34. Segunda parte, está junto com a história do capítulo 16. O propósito dessa parte é mostrar como os ismaelitas tornaram-se habitantes do deserto. As duas histórias falam sobre a inveja de Sara e a concordância de Abraão em mandar embora a escrava e seu filho. Fala ainda da aparição de Deus a Agar, onde é prometido um bom futuro para Ismael. Existe diferença entre as duas histórias. No capítulo 16, Agar provoca Sara. Esta a maltrata e a manda embora, sem que Agar manifeste recusa. Sara invejou a sua escrava. No capítulo 21, Sara sente inveja do filho de Agar. No capítulo 16, Deus se apresenta a Agar após ela descobrir o poço e sofre junto com Ismael.
E na terceira parte, do ponto de vista jurídico e de acordo com as leis do Código de Hammurabi, em vigor naquela época, no capítulo 16, Agar pecou e sofreu punição. Aqui no 21, a lei da herança é aplicada. Quando o patrão não reconhece o filho com a escrava, ele deve liberá-lo e mandá-lo embora como pessoa livre. Não podemos condenar Abraão pela sua atitude, pois ele agiu segundo a lei vigente naquela época. Então aqui dos versículos de 1 a 4, e Deus lembrou-se de Sara, como havia dito, e fez Deus a Sara como tinha falado. E Sara engravidou e deu à luz para Abraão um filho, em sua velhice, no tempo em que Deus tinha prometido. E Abraão chamou seu filho, que lhe nasceu de Sara, de Isaque. E circundou Abraão Isaque, seu filho, quando completou 8 dias, como Deus lhe ordenara. Eu tenho um comentário da Cecília aqui. Ela diz que a Sara não era idosa. Naquela época, quando as mulheres contavam, por exemplo, 30 anos, já eram consideradas velhas, pois trabalhavam muito, não tinham cremes e eram pouco respeitadas pelos companheiros e pelos homens. Naquela época era mais difícil, né? Isaque, primeiro filho de Abraão, foi circuncidado no 8º dia, conforme ordenou Deus. Aí, tu quer comentar alguma coisa aí? 21, vai. 21. No 5 diz assim: Abraão tinha 100 anos quando seu filho Isaque nasceu. E Sara disse: Deus fez... aqui essa idade não fecha com a nossa de hoje. Mas com 100 anos fazendo filho é complicado, né? Então não fecha. A ciência, eu acho que não. Aquele dia que tu mostrou lá no Facebook, tava comentando que uma veinha que teve filhos gêmeos, né? Que idade ela tinha? 70. Meu Deus. Ela fez inseminação. Isso é uma coisa... Bom, hoje é tecnologia, naquela época não tinha, né? Tá, mas o homem, ele pode ter filhos até enquanto tiver, né, a produção. Mas essa idade aqui de 100 anos não é a mesma, é para os cálculos daquela época, mas não seria os dias de hoje, né? E Sara disse: Deus fez isso de mim. Todo o que houve, entre parênteses, que dei à luz depois de velha, rirá de mim. E disse: quem poderia imaginar que Sara amamentaria filhos de Abraão, pois que deu à luz depois de velha? E o menino cresceu e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara, o filho da egípcia Agar, rindo. Aqui um comentário: durante o banquete, Ismael riu de Abraão e Sara, por estarem felizes com Isaque. Aí quero comentar algo. E disse Sara a Abraão: expulsa essa escrava e seu filho, porque não herdaram o filho da escrava com meu filho Isaque. E a coisa desagradou muito Abraão por causa de seu filho. E disse Deus a Abraão: não te lastime por causa do moço e sua escrava. Acata a palavra de Sara, pois em Isaque será chamada a tua descendência. Aqui diz: atualmente podemos ver este ato de expulsão como um gesto mau ou repugnante. Mas de acordo com as leis da época, o patrão ou a patroa poderia mandar ou dispor da liberdade da escrava e do filho. No caso, Sara não quer que o filho da escrava herde de seu pai Abraão. Vimos no capítulo 16 que Sara castigou Agar por não obedecer. Neste capítulo, a questão é simplesmente judicial. E Sara fez o que por direito lhe competia. Então eles podiam fazer o que quisessem ali dos escravos, né? Expulsavam eles. E aí tem
Se quer comentar alto. Aqui é mais o literal, né? E também do filho da escrava farei uma nação por ser a tua descendência. Aqui é interessante, né? Porque o filho dessa escrava é Ismael, né? Que a gente comentou até no encontro passado, que é o patrono, né? O governador do nosso Brasil, né? Que comenta ali no livro de Cecília. Ismael, que é o governador do Brasil, né? Espiritual. E aqui diz no 13, também do filho da escrava farei uma nação. Interessante, né? Por ter sua descendência. No anterior que a gente comentou, né, sobre os 12 príncipes, né? Que pelo Cecília, ela fala que seriam as 12 capitanias hereditárias. Que vieram aqui pro Brasil, né? E aí Ismael, Jesus, ele dá essa tarefa a Ismael, né? Para ele tutelar aqui o nosso país, né? Então seria essa nação, né? No 14 diz assim: Abraão levantou cedo pela manhã e pegou o pão e um odre de água e deu a Agar, colocou em seu ombro o menino e a mandou embora. E ela foi e se perdeu no deserto de Beer-sheva. Então mandou os dois caminhar, né? E a água acabou no odre. E ela colocou o menino debaixo dos arbustos. E afastou-se e sentou à distância, afastado, como a um tiro de arco. Pois disse: não quero ver a criança morrer. E sentou-se em frente e ergueu a sua voz e chorou. Situação, né? E ouviu Deus a voz do moço, que estava semi-desmaiado, chorando de sede. E chamou um anjo de Deus, Agar, desde os céus, e disse: o que tens, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do moço, ali onde ele está. Levanta-te, carrega o moço, e segura-o com tua mão, pois farei dele uma grande nação. Olha o Brasil, coração do mundo. A gente vê que ao mesmo tempo é uma história literal, mas que a gente vê nas entrelinhas que também, né, mostra outras coisas que, né, se a gente não tem a doutrina espírita ali para nos ajudar, a gente, né, que a Cecília deu uma grande dica, né? Nossa. E aqui então diz uma grande nação, então o Brasil, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, né? Brasil, então Jesus incumbiu Ismael dessa grande missão, de então que aqui seria o Israel, né? Israel transplantada para cá, né? Que seria esse coração do mundo, né? E abriu Deus os olhos de Agar, e ela enxergou um poço, ó. Foi encher o odre e deu de beber ao menino, viu? Então aquele espírito benfeitor vem, né? E falou para ela: não, segue em frente. Ele deu um direcionamento para ela ali, e ela foi até o poço para eles não morrer, né? Então a espiritualidade nos ajuda muito, né? Quando a gente está em momentos difíceis, a gente faz uma prece, pede uma ajuda, e a ajuda sempre vem, né? Sempre vem. Pode às vezes não vir naquele... Ela vem quando tem que vir, né? Pode às vezes não vir naquela hora que a gente quer, né? Sim. Porque a vontade é sempre do Pai, não a nossa, né? Em primeiro lugar, que nem a oração do Pai Nosso. Então a gente tem que acreditar, né? Ter essa fé, ter essa força para acreditar. Então aqui diz: imagina uma mãe carregando seu filho de 14 anos no deserto, semi-desmaiado de sede. Por isso ela não enxergou o poço que estava ali tão perto. Imagina quando a pessoa fica no... A gente vê aqueles filmes, a pessoa no deserto começa a ver miragens e coisa, né? Já está quase já mais para lá do que para cá, né? O corpo já está perecendo já, né? E no 20, esteve Deus com um moço que cresceu e viveu no deserto e tornou-se um arqueiro. E habitou no deserto de Parã, e a sua mãe escolheu para ele uma mulher da terra do Egito. Pode pegar e dar uma olhada, ver se tem alguma coisa. Então aqui é a sua terra natal, ó. E foi naquele tempo que Abimeleque e Pichol, o chefe de seu exército, foram a Abraão dizendo:
Deus está contigo em tudo o que faz. E agora jura-me por Deus aqui que não me enganarás, nem a meu filho e nem a meu neto, como a mercê que fiz contigo, farás comigo e com a terra na qual residiste. E Abraão disse: eu jurarei. E Abraão repreendeu Abimeleque por causa do poço de água, que seus servos roubaram, tomaram à força. E Abimeleque disse: não soube quem fez isto? E você também não me disse? Nem tampouco eu ouvi, exceto hoje. E tomou Abraão ovelhas e gado e deu a Abimeleque. E fizeram ambos uma aliança. Então aqui tem um comentário. Apesar de ter sido roubado, Abraão ainda deu presente a Abimeleque. Por causa dessa aliança, os filhos de Israel não conquistaram a terra dos filisteus, conforme foi prometido por Deus. Aqui, então, já vê que tem do 19 ao 21. O nascimento de Isaac levantou o problema sobre quem seria o primogênito. O herdeiro que tomaria o posto de comando do pai do clã. Ismael é surpreendido brincando. O verbo tem a mesma raiz do nome Isaac. Ele ri com seu irmão. Sara, baseando-se em leis do tempo, aproveita a oportunidade para exigir de Abraão que expulse Ismael da herança. Relutando, Abraão expulsa Agar e o filho a fim de conservar a paz doméstica. Aproveitar era a lei, né, dos homens daquela época. Então aqui diz, o texto acima segue. O hebraico diz: ela começou a chorar. Vamos ver aqui. Agora vai só no 31. Só no 31. Aí tem alguma coisa? Não, ela segue. Que eu achei, talvez ele fala ali da água, né? Que a água é a fonte da vida, né? Então, de repente, essa questão que ele fala ali de água, de poço, seria de ter medo de morrer, né? Aqueles costumes. E ele diz que às vezes a gente fica tão atordoado que a gente não enxerga, a gente não para orar. Né? Ele fala ali no deserto que tem várias miragens e o poço estava à frente, ela não conseguia ver, né? Então, às vezes a gente fica muito preocupado com alguma coisa e esquece do básico, que às vezes é parar um pouco, refletir, orar, ver se realmente aquilo que eu também estou pedindo é coerente, né, com o que pede. E a água ali, eu acho que ele comenta no caso de seguir em diante, que apesar de todas as dificuldades que teriam, que o deserto é um local bem dificultoso, né? Ele estava ali entre a vida e a morte, ali acharia a água para continuar. Então ele teria ainda, apesar das dificuldades, ainda algo que ia se encaminhar, né, futuramente, né? Apesar de toda a dificuldade, ele ia conseguir ainda. Mas veja ali na dificuldade ali que ela deixou o filho de longe, que não queria ficar de perto, ver o filho morrendo, agonizando, né? Sim. E aí ela ficou só chorando, exatamente, em vez de pedir ajuda a Deus, fazer uma prece, né? E aí, na verdade, quem veio para ajudar foi através da prece do filho, não dela, porque o filho que pediu ajuda. Né? E ele disse, né? O teu filho pediu e estou aqui. Pega o teu filho pela mão e segue adiante. Né? Depois a gente vê no Novo Testamento também que o poço, a água, ele tem uma simbologia muito profunda, né? Que o Jesus se encontra com a samaritana no poço de Jacó, né? E ali dá um simbolismo que ele dá ali que a água do poço que ela pega ali é uma água que vai, né? A água vai faltar, vai ter sede tomando daquela água, vai ter que toda hora ali buscar, né? Agora, a água que Jesus ofereceu a ela é a água da vida eterna, né? É a água que a gente não vai ter sede, né? Então, se nós beber da água de Jesus, nós nunca vamos ter sede, né?
Então ele traz essa passagem para nós do Novo Testamento sobre o poço. É tudo simbolismo, né? Uhum. E aí então ele veio ali e ajudou, né? Através do pedido de ajuda do filho, veio um espírito superior e ajudou eles, né? Vamos ver o que diz aqui, para nós encerrar. E Abraão colocou 7 ovelhas do rebanho à parte, e disse a Abimeleque a Abraão: que são essas 7 ovelhas que colocaste à parte? E diz: por que 7 ovelhas tomarás da minha mão, para que sejas para mim testemunha de que cavei este poço? Pode ser símbolos aí, hein? 7 ovelhas, poço. Por isso chamou a este lugar Beer-sheva, pois ali ambos juraram. Beer-sheva significa poço do juramento, ou poço dos 7. E fizeram aliança em Beer-sheva, e Abimeleque e Pichol, seu chefe de exército, e voltaram à terra dos filisteus. E plantou uma tamargueira em Beer-sheva, e ali invocou o nome de Deus, o Eterno. E Abraão residiu na terra dos filisteus por muitos dias. Tamargueira significa: existe divergência sobre o seu significado. Uns dizem tratar-se de um pomar, do qual se trazem frutas para os convidados às refeições. Outros dizem tratar-se de uma estalagem para hóspedes, na qual há todo tipo de frutas, e encontramos a explicação, segundo Rashi, de plantar tendas, como está dito em Daniel 11:45, e plantou a tenda de seu palácio. Então tem 2 significados, pode ser um pomar ou pode ser tenda de hospedagens, né? Vamos ver aqui, é o 34. 21. Aqui diz assim no 31. Bersabeia pode ser traduzido como poço do juramento, lembrando a aliança selada pelo mútuo juramento, ou poço das 7 ovelhas, dadas por Abraão como prova de seus direitos sobre o poço. O 33, Deus eterno, Isaías 40:28. Nome da divindade adorada no santuário para israelita, de Bersabeia, aqui identificado com Javé, Senhor, Deus de Israel. Aqui diz só isso. E aí, tu quer comentar? Tem algo para dizer aí? Isso é mais a cronologia mesmo que tu falou. Então aqui a gente vê sobre esse poço aí, né? Pode ter símbolos aqui que não diz nada. Ali também não fala mais nada. Não. Ali encerrou o comentário do 21, então. Então passa ali pro 22, ali esse marca-página ali, então, para nós não se perder. Então, o horário já está nos convidando, a gente para então no 22, tá? Então, semana que vem a gente segue do capítulo 22. Então, a gente acabou, né, ainda foi do 18 até 18, 19, daí 20. Pulou o 20, né? Então, foi 3 capítulos. Depende muito, né? No 22, no capítulo 22, fala sobre a amarração de Isaac, a aprovação de Abraão. Então, paramos por aqui. Então a gente agradece a presença de todos aí que nos prestigiaram, nos acompanhar, e a gente convida, então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos então agradecer, Senhor, por mais este aprendizado à noite de hoje, aprendendo um pouco mais sobre as nossas origens, as origens das Escrituras Sagradas,
que possamos tirar proveito, ter um bom entendimento para as nossas vidas, para nos auxiliar com os próximos estudos da Bíblia, e que os benfeitores amigos, sob a tutela do nosso Pai Francisco, essa família, nos inspirem, nos direcionem para o bem, para o bom, para o belo, que possamos ter muita força, muita fé, muita resignação de não olhar para trás e seguir em frente com Jesus nessa caminhada, rumo à perfeição. Obrigado, Senhor, por tudo, e damos então por encerrado os nossos estudos da noite de hoje. Que assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.